Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele seja com a tua vida, com a tua casa, com o teu lar, com a tua família. Estamos chegando aqui para cultuar o Senhor, mais uma noite na presença do Senhor. Mais um dia que temos a oportunidade de adorar, engrandecer e louvar o nome do Senhor Jesus. Que você possa ir no teu lar, abrir o teu coração nessa noite, seja onde quer que você esteja nessa noite, que você possa estar com o teu coração aberto, que você possa estar com os teus ouvidos espirituais voltados, abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Que você possa se derramar em adoração nessa noite. Que você possa entregar o teu melhor para o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, seja bem-vindo à casa do Pai. Você que acompanha pelo YouTube também, seja muito bem-vindo à casa do nosso Pai, à casa do Senhor. Queridos, eu gostaria de ler aqui para a gente começar esta reunião de adoração, este culto ao Senhor. No livro do primeiro profeta Samuel, capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Chegava-se, pois, o filisteu, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aleluia. Meus queridos, essa passagem aqui, do primeiro livro do profeta Samuel, está falando aqui de um gigante chamado Golias. Para você que tem acompanhado as aulas da nossa escola bíblica dominical, todos os domingos de manhã, e eu vou aqui fazer um merchan, você tem ouvido, nós temos falado, na última aula do último domingo nós falamos, sobre este enfrentamento desse gigante. Então eu te convido para não perder as aulas da escola dominical. Assista, querido, curta, compartilha. Mas aqui fala do gigante Golias afrontando o exército do Deus vivo, afrontando a Israel. Diz a palavra de Deus que Golias, um homem de guerra, de batalha grande, medindo lá seus 2,90 metros aproximadamente, ele se achegava todos os dias perante o exército de Israel, perante o rei Saul, perante o povo de Israel, e afrontava o povo e o exército. E ele dizia: olha, não tem um homem aí de Israel que venha me enfrentar. E todo dia provocando e enfrentando o povo de Israel. E diz aqui a palavra que ele fez isso por 40 dias. 40 dias nos lembra do quê? De quarentena, não é verdade? Talvez você esteja aí no seu lar já há 40 dias sem pisar dentro da igreja. Talvez você esteja aí no seu lar há um pouco menos de 40 dias, mas já há alguns dias afastado até mesmo do Senhor. Talvez já faça alguns dias que você não ora ao Senhor, que você não lê a palavra. Faz alguns dias que você está estacionado, talvez. Eu não sei. O Senhor, Ele sabe, conhece o teu coração. E talvez esteja acontecendo isso por quê? Porque um inimigo tem nos afrontado nesses 40 dias, Ali com Israel, com o exército de Israel, era um gigante. Eles podiam ver aquele gigante afrontando, não é verdade? Mas nós não enxergamos o nosso inimigo físico nesses dias. Nós entramos em estado de quarentena por causa de um inimigo invisível. E no meio desse caminho, dessa quarentena, pode se levantado mais alguns inimigos invisíveis, que são Satanás, seus demônios, os anjos malignos, todos esses que têm se levantado nesses dias para nos desanimar. Eles têm se levantado nesses dias para nos fazer parar, para nos fazer abandonar a nossa fé, como o gigante fazia com Israel. Ele afrontava: será que tem alguém que tem coragem de me enfrentar?
E diz a palavra que todos ficavam atônitos e temiam, todos tinham medo, até o rei. E não tinha ninguém que quisesse enfrentar o gigante, porque tinha medo de ser decapitado pelo gigante. Ei, aleluia. Irmãos, mas a palavra de Deus nos diz que chegou um homem que já era ungido por Deus. Ele foi até o local ali do acampamento, onde eles estavam, guerreando para levar alimento para os seus irmãos. E diz a palavra que era um homenzinho pequenino perante os homens, mas grande diante do Senhor. Essa noite eu quero iniciar esse culto declarando sobre a tua vida que talvez aos olhos humanos você seja o menor, você seja pequenininho, mas aos olhos de Deus você é grande. E aos olhos de Deus você tem capacidade, você tem as mãos do Senhor sobre a tua vida para se levantar e dizer: quem é esse gigante que está enfrentando? Quem é esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele não vai me parar, ele não vai me derrubar. Quem é este gigante? Ei, meu querido irmão, ei, irmã, se levanta nessa hora na tua casa em oração e diga e declare: quem é este gigante que está se levantando? Esse gigante, ele não pode me derrotar, ele não pode te derrotar. Mas precisamos ter uma atitude, vamos começar. Talvez se você não tem tido, é se levantar, se colocar de pé e dizer: eu vou enfrentar esse gigante em nome do Deus vivo. Quem que foi que chegou? Foi Davi. Davi já era ungido. O Espírito Santo já tinha tomado a vida de Davi. Desde o dia que ele foi ungido, o Espírito Santo já tinha tomado a vida de Davi. Mas ele não tinha coroa ainda de rei. Mas ele chegou e disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse inimigo para afrontar o exército do Deus vivo, do Deus de Israel, do meu Deus, o Deus o qual eu sirvo e qual eu conheço e qual eu tenho experiências com ele, e eu sei que ele é poderoso para livrar das mãos desse inimigo. Aleluia, aleluia. Será que você pode entender nessa noite o propósito de Deus que ele tem com as nossas vidas? Hoje é a noite de você se levantar, estender as tuas mãos, estender o seu dedo e dizer: esse inimigo, ele não vai me derrotar, ele não vai me matar, ele não vai matar os meus irmãos, porque eu estou à frente da batalha, eu estou me levantando à frente da batalha, igual Davi se levantou, e hoje eu começo a enfrentar esse inimigo, e eu vou cortar a cabeça desse gigante. Não tem gigante, querido, que possa nos enfrentar, não tem gigante que possa nos derrotar, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos diz assim, que com os inimigos, que com eles, que com o exército dos inimigos está um braço de carne. A palavra de Deus diz assim, mas ela diz assim, que conosco está a mão do Senhor. Aleluia. Será que você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor aí na tua casa nesta noite? Será que você pode dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me capacitou, e com o Senhor na minha vida eu posso enfrentar qualquer inimigo, qualquer gigante, porque Ele não me derrota, Ele não me derruba. Aleluia, aleluia. Tome posse dessa palavra, querido. Tome posse, fortaleça o teu coração, fortaleça a tua alma, enche o teu coração de esperança. E eu tenho certeza que nós vamos derrotar. Foi 40 dias que ele ficou enfrentando, foi 40 dias que ele ficou provocando, mas o dia que chegou um ungido, o dia que chegou alguém que tinha a presença do Espírito de Deus na vida dele, acabou esses 40 dias, findou ali, porque esse gigante, ele foi derrotado, ele teve sua cabeça cortada, e ele não mais enfrentou, ele não mais zombou do exército do Deus vivo, porque de Deus não se zomba e não se escarnece, e tudo aquilo que semear contra Deus, vai ceifar, vai colher. Aleluia, aleluia. Tome posse dessa palavra nessa noite, meu querido. Receba nesta noite na tua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença nesta noite. Meus irmãos estão na tua presença, cada um em seu lar, Senhor. Mas eu sei que o Senhor se faz presente tanto aqui como na casa dos meus irmãos. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. E é o Senhor que nós fizemos menção, é o Senhor que é o Rei dos Reis, é o Senhor quem capacita, Pai,
É o mesmo Deus que nós pregamos hoje, é o Deus que estava sobre a vida de Davi, aquele moço, jovem, pequeno, mas que sabia quem estava com ele, que sabia quem estava na vida dele, e que através de quem estava na vida dele, ele tinha capacidade para vencer as batalhas. Oh Senhor, nós sabemos que não foi só uma vez que Davi, ele venceu um gigante. Davi venceu muitas batalhas, porque ele confiava no Senhor. Davi, ele matava urso, matava leão, para enfrentar as ovelhas, para defender as suas ovelhas, porque ele sabia em quem ele cria. E nós declaramos nessa noite, que nós sabemos em quem nós temos crido, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e por isso, Senhor, nós cremos, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e o poder que opera em nossas vidas, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Senhor dos Exércitos, é o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque Senhor, o apóstolo Paulo disse, quando eu me sinto fraco, aí eu estou forte, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão continue estendida sobre as nossas vidas, e que o Senhor continue, aleluia, nos levantando, nos ajudando a caminhar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Recebe agora a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus, amém. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és, Pai. Te adoramos. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos por tudo que Tu és, Pai. Te adoramos, Senhor, porque neste momento de dificuldade, nós sabemos que o Senhor está conosco. Te adoramos, Senhor, porque sabemos que neste momento tão difícil, o que podemos fazer é Te adorar, é Te engrandecer. Ao invés de reclamar, adore e exalte ao nome do Senhor, porque Ele está aqui em espírito, Ele está aqui em verdade, e Ele procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele procura por verdadeiros adoradores que estão dispostos a engrandecer o nome dEle, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de tantas coisas que temos vivendo nesses últimos dias. Mas o Senhor, Ele quer ouvir a tua adoração, Ele quer ouvir o teu louvor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e o Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e o Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é te adorar, ministrando louvor. O meu prazer é te adorar, onde flui o amor. O meu prazer é te adorar, ministrando louvor. O meu prazer é te adorar, onde flui o amor.
Aleluia. Deus maravilhoso, eu tenho certeza que a presença do Senhor está aí contigo, aonde você estiver, está enchendo a tua vida, o Espírito Santo está sendo derramado, e eu tenho certeza que algo novo já está acontecendo aí na tua casa, ou aonde você estiver. Eu creio nisso, aleluia, porque Deus é Deus de coisas novas, a misericórdia dele se renova a cada manhã, e eu creio que no nome de Jesus, Deus tem muito mais para falar contigo, aleluia, glória a Deus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus, aí na sua casa, aonde você estiver, glória a Deus, aleluia, obrigado, queridos, no louvor, glória a Deus, aleluia, graça e paz, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, você que nos acompanha também aí pelo YouTube, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus possa estar cobrindo você e a tua casa, amém? Nós estamos aqui para pregar mais uma vez a palavra do Senhor, compartilhar a palavra de Deus. Chame as pessoas que estão aí, se você ainda não chamou, pega a sua Bíblia e que nós possamos juntos estudar a palavra do Senhor nesse momento e possamos ser edificados, amém? Deixa eu orar pelos dízimos e ofertas primeiro. Feche os teus olhos, você que precisa de um socorro por esses dias, um socorro financeiro, você que está aí preocupado, né? Você que está trabalhando, glória a Deus por isso, você que está afastado, parado, ou você que é autônomo, está preocupado aí, né? Vamos orar nesse momento. Paizinho Santo, nesta hora eu uno a minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã, para que no nome de Jesus o Senhor possa colocar a tua mão sobre a vida financeira de cada um, para que o Senhor abençoe a despensa, para que o Senhor abençoe o trabalho, aqueles, ó Deus, que estão momentaneamente, ó Pai, afastados do trabalho, que o Senhor possa colocar a tua mão e prover. Aquele, ó Deus, que é autônomo, que o Senhor venha, meu Pai, colocar a tua mão, repreender, meu Pai amado, toda esta crise, para que essa pessoa volte a trabalhar. Abençoa a vida dos dizimistas dessa igreja, dos membros dessa igreja que são fiéis ao Senhor e que têm mantido essa igreja com as portas abertas. Muito obrigado, Pai. Coloca a tua mão sobre a economia desta nação e venha, meu Pai, ó Deus, prover tudo o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Tema da mensagem dessa noite, para você que gosta aí de anotar, para você que tem acompanhado os nossos cultos, o tema da mensagem dessa noite é Jesus no meu barco. Jesus no meu barco. Quero que você entenda barco como a sua vida. Sua vida. Tá bom? Eu quero trazer aqui 3 passagens aonde Jesus esteve no barco de alguém ou de alguns discípulos e algo aconteceu. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: meu amado, você já convidou Jesus para entrar no seu barco? Ou na sua vida? Quero que você entenda barco como vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 6. Aleluia. Marcos 6, a partir do versículo 45. Marcos 6, a partir do versículo 45. Glória a Deus. Primeira coisa que nós precisamos aprender, seu Reinaldo, Dona Maria, Cícero, Sidney, como eu gosto de falar o nome do povo, né? Nós temos alguns irmãos aqui no apoio, presbítero Júlio, Leandro, seu Luiz, seu Alcindo, Raquel, João, Luca, Luana, Jonatas, Lucas e Paulinho.
Em breve eu vou falar seu nome aqui. Não vai demorar muito não. Eu vou estar falando o seu nome aqui de novo. Amém? Porque o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Glória a Deus. Mas você que me ouve aí, eu tenho certeza que eu não posso falar o teu nome, mas sinta-se abraçado e amado nesse momento. Então, a primeira coisa que nós não podemos esquecer: Jesus precisa estar no nosso barco, senão ele afunda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Jesus precisa estar no nosso barco, senão ele afunda. Ou como o povo gosta de dizer aí, né? O pessoal gosta de dizer: a casa cai, né? A casa cai. Marcos 6,45, presta atenção. E logo obrigou, algumas traduções diz, insistiu. E logo insistiu com os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Sabe aquela multidão da primeira multiplicação dos pães e peixes? Aquela multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. Olha só. Então Jesus fala para os discípulos: olha, vão adiante, vão para o outro lado, lá para Betsaida, que eu vou despedir a multidão. Amados, eu não sei você, mas se eu estou ali, irmão, eu não saí de perto de Jesus não. Eu falava: mestre, tem como eu ficar aqui? Olha, se o senhor me permitir, eu quero ficar aqui com o senhor. Eu quero despedir a multidão com o senhor. Eu quero subir ao monte para orar com o senhor. Versículo 47, olha só. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Então os discípulos estavam todos ali no barco, e Jesus sozinho. Oh, meu amado, não deixa de convidar Jesus para estar contigo no seu barco. Versículo 48. E, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília entre 3 e 6 horas, né, da manhã. Quarta vigília, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Versículo 49. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não temas. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amados, primeira coisa que eu aprendo aqui: não entre no barco, não entre no negócio, não viva sem Jesus estar contigo. Convida Jesus todos os dias para estar contigo, fazer parte da sua vida. Jesus, ele fala para os discípulos: olha, vai lá para o outro lado que eu vou ficar aqui. Assim como Elias um dia disse para Eliseu: Eliseu, fica aqui que eu vou adiante. Mas Eliseu dizia assim para Elias: eu não saio de perto de você, eu não largo mão de estar ao seu lado. E Eliseu, assim, aonde Elias ia, Eliseu estava. Se eu fosse um dos discípulos aqui, amados, eu quero crer que eu diria: Senhor, deixa eu ficar com o Senhor aqui, deixa eu ficar. O Senhor me dá o prazer da sua companhia, de eu estar aqui despedindo a multidão e orando com o Senhor. Algumas coisas que eu aprendo, presta atenção. Quando estamos longe do Senhor, o vento sempre sopra mais forte contra nós. Essa situação que o mundo está vivendo, você pode ter certeza que aquele que convida Jesus para a sua vida, que aquele que convida Jesus para o seu barco, que aquele que anda em intimidade com o Senhor encara de uma forma, e aquele que não tem Jesus encara de outra forma. O vento, repita assim comigo: o vento sempre é mais forte para aquele que não tem Jesus.
O vento sempre é mais forte para aquele que não tem Jesus no seu barco. Então o vento era muito forte contra ele. Segundo, tudo parece ser pior do que é. Quando a pessoa está distante do Senhor, quando Jesus não faz parte da vida dela, quando ela não é uma pessoa de fé, tudo parece ser pior do que é. Se o problema é grande, ele parece ser maior ainda. Lembra dos espias? Lembra lá, Números 13, dos espias? Os 10 que andavam, de repente, distante do Senhor, não tinha Jesus ali no seu barco, não tinha intimidade com Deus, eles viram um problema muito maior do que era. Josué e Caleb sabiam do problema, mas eles encararam de outra forma. O que mais? E damos mais valor às palavras de derrota do que às palavras de Deus. Ora, foi Jesus que disse para eles irem. Então, se foi Jesus que disse, irmão, eles deveriam descansar na palavra do Senhor. Enxergamos fantasmas e problemas aonde não tem. Nos tornamos medrosos e melindrosos, porque o Senhor está longe. Quando a pessoa anda distante de Deus, quando ela não convida Jesus para o seu barco, quando ela não tem uma vida com Deus, tudo parece pior. O vento é o contrário. Os problemas parecem ser maior do que é. Ela dá muito mais valor para as palavras de derrota do que para a palavra de Deus. E ela começa a enxergar fantasma onde não tem. Você conheceu uma pessoa assim? Que em tudo ela vê um grande problema, que em tudo ela vê uma grande dificuldade, que ela exagera nas coisas, que ela vê problema aonde não tem. Os discípulos aqui estavam vendo fantasma. Jesus vem andando sobre as águas e eles com medo, é um fantasma, é um fantasma. E no versículo 50, eles dizem, eles perturbaram-se. Então Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você, hoje, me convida para estar no seu barco, me convida para fazer parte da sua vida, me convida para entrar na sua casa, não temas, sou eu. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, não temas. Diga para ela, não temas. Convida Jesus para o seu barco. Aleluia. E o interessante, no versículo 51, olha só o que acontece. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento fez o quê? Aquietou. Convida Jesus. Convida Jesus para entrar na sua vida. Talvez você diz assim, pastor, mas eu já convidei, eu já aceitei Jesus há tanto tempo, mas talvez você está andando distante dele. Talvez você diz assim, pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo, mas talvez você deixou Jesus lá do outro lado. Talvez você deixou Jesus sozinho, lá do outro lado, e resolveu entrar no barco e remar sozinho, e andar sozinho. Talvez você já aceitou Jesus há muito tempo e se batizou há muito tempo, mas você tem deixado Ele longe e tem andado distante da presença do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a chamar Jesus para entrar no seu barco, para que você pare de remar sozinho. Os discípulos, olha só, eles estavam fadigados de remar, porque o vento era contrário. Talvez você não tenha vencido, talvez você não tenha alcançado seus objetivos, porque você está remando sozinho e está deixando Jesus longe. Talvez você tenha lutado com as suas forças. E os discípulos, se você entender aqui o contexto, você vai ver que vários deles eram pescadores experientes, sabiam lidar com algumas situações, mas eles estavam aqui fadigados, remando, porque o vento era contrário. Talvez você tenha lutado com as suas forças, sozinho. Talvez você tenha usado as suas habilidades e tenha deixado Jesus distante. Não, eu vou dar um jeito, eu consigo, porque eu isso, porque eu aquilo.
Está na hora de você convidar Jesus para entrar. Está na hora de você confiar mais nele do que nas suas habilidades. Está na hora de você depositar a sua confiança muito mais em Deus do que na sua força. Amém? Segunda passagem, Marcos, volta um pouquinho, estamos em Marcos 6, volta um pouquinho aí para Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Marcos 4, 35. Jesus está no barco, mas pode haver tempestades e aprendizado também. Preste atenção. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. A primeira coisa que Jesus fala aqui é: passemos para outra margem. Desta vez ele estaria junto, ele iria junto com eles. Versículo 36. E deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar se lhe obedecem? A primeira coisa que nós aprendemos nessa passagem: agora os discípulos estão indo para outra margem e Jesus está junto. A primeira coisa que eu aprendo: precisamos crer na palavra de Deus. Embora eles estivessem passando ali por um momento difícil, um temporal e ventos, talvez você olhe para a sua vida hoje, para aquilo que você tem passado, e você tem visto isso, temporal e um vento muito forte, né? Via de regra, sobre o mundo está se abatendo um grande temporal e um vento muito forte, não é verdade? Mas Jesus disse-lhe: passemos para outra margem. Ele fala no versículo 35. Então Jesus disse que eles iam passar para outra margem. Quantas promessas nós temos do Senhor: que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele nos salva, que Ele é conosco, que nem o mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O temporal está aí, o vento está aí, mas nós temos uma promessa. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós temos promessa. Nós temos promessa. É como você que crê no Senhor, tem um familiar ali que momentaneamente, né, está distante do Senhor, mas você tem uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Jesus disse: nós vamos para outra margem. A palavra de Jesus era: nós vamos para outra margem. Então a primeira coisa é: nós precisamos crer na palavra de Deus. Pode ter adversidade, pode ter problema, pode ter dificuldades, mas Jesus tinha dito: vamos para outra margem. O destino era a outra margem. Então, a primeira coisa que os discípulos deveriam fazer, ter feito ali, e o que nós temos que fazer é confiar na palavra do Senhor. Amém? Segunda coisa: o fato de estarmos com Jesus não quer dizer que não haverá tempestades, ou que não passaremos por lutas e provações. A palavra do Senhor diz isso, não é verdade? No mundo tereis aflições. O fato de estarmos com Jesus, o fato de Jesus estar no nosso barco e estarmos com Ele, não quer dizer que nós não vamos passar temporal, que nós não vamos enfrentar lutas. Está entendendo? No versículo 36 e 37, diz assim, ó, versículo 37:
levantou-se grande temporal e subiam as ondas por cima. Mas Jesus estava lá. Muitas vezes, mesmo andando com Jesus, fazendo o que é reto aos olhos dele, sendo fiel ao Senhor, guardando a sua palavra, sendo obediente, nós vamos enfrentar temporal. Nós vamos enfrentar luta, muitas vezes. Mas uma coisa eu digo para você: é muito melhor enfrentar temporal e ventos fortes e ondas gigantes com Jesus no barco do que Jesus fora dele. Porque com Jesus no barco, a vitória é certa. Amém, querido? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Nós podemos passar luta, fala para ele. Nós podemos passar lutas, mas nós vamos vencer, porque Jesus é conosco. Amém? Ah, querido, disso você não tenha dúvida. Disso você não tenha dúvida. As lutas podem vir. Muitas vezes não. Muitos ensinam um evangelho cor-de-rosa, ou seja, aceita a Jesus, que você nunca mais terá problemas na sua vida. A sua vida será um mar de rosas, é só vitória, é só vitória. Olha, irmão, eu digo para você que o final da nossa história com o Senhor é de vitória. Mas no caminho nós podemos enfrentar muitas lutas. Você pode pegar todos os personagens bíblicos e grandes homens de Deus. A vida não era um mar de rosa, não. Eles tinham lutas. Passaram por fornalha, passaram por cova do leão, pela cova dos leões, passaram por lutas contra gigantes, contra muralhas, mas eles venceram. Está entendendo? Eles venceram. Então, mesmo andando com o Senhor, nós podemos passar por temporais e lutas e provações, mas no final das contas, o Senhor nos dá a vitória, se Ele estiver no seu barco. Amém? Terceiro, Jesus está dormindo na vida de muitas pessoas, que já não oram, que não buscam a sua presença, e já não tem mais relacionamento com Ele. No versículo 38, diz assim: e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não dorme, Jesus também não, que Ele não cochila, Ele sempre está atento às nossas orações, ao nosso clamor. Mas esse Jesus dormindo aqui no barco, Ele representa uma pessoa que não busca mais o Senhor, uma pessoa que já não ora, uma pessoa que já não exercita a sua fé, uma pessoa que já não tem mais intimidade com Ele. Jesus na vida dessa pessoa é como se ele estivesse dormindo. Jesus na vida dessa pessoa é como se estivesse num lugar ali, quietinho, separado. A pessoa já não fala mais com Ele, a pessoa já não tem mais relacionamento com Ele. Imagine que você está conversando com uma pessoa, você vai na casa de uma pessoa, e você está ali conversando com ela, as horas da noite já se avançam, aí já não há mais o diálogo. O que vai acontecer? Alguém vai dormir. Alguém vai dormir. Isso é fato. Comigo é assim. Alguém vai dormir. Então é preciso ter relacionamento com o Senhor. É preciso manter uma vida ativa, espiritualmente falando. Para muitas pessoas, Jesus está dormindo, porque a vida espiritual dela está morta. A vida espiritual dela está parada. Jesus continua sendo o mesmo. Ele está pronto e preparado para agir, para operar. Mas a pessoa já não busca mais. A pessoa já não tem vida mais com Ele. E Jesus fica ali, num canto. Jesus fica ali. Jesus não tem como agir na vida da pessoa, porque a pessoa já não busca mais o Senhor. Quatro, o fato de Jesus estar conosco não quer dizer que nós não devemos usar nossa autoridade e a nossa fé. Tem muitas pessoas que elas pensam que pelo simples fato de crer no Senhor, que Ele vai fazer tudo e que a pessoa não precisa fazer nada.
que Jesus vai fazer até a nossa parte. Presta atenção. No versículo 40, disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus precisou ali ser despertado para repreender o mal, mas os discípulos não o fizeram. E Jesus chama a atenção deles: por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? Será que eu tenho que fazer tudo aqui? Vocês não têm fé para usar a sua autoridade? Lá em Lucas 10, 19, presta atenção. Lucas 10, 19 diz assim, ó: eis que vos dou autoridade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus te deu autoridade. Fala para ela: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? O momento que nós estamos vivendo é um momento em que nós precisamos clamar ao Senhor. Precisamos suplicar a misericórdia e o perdão de Deus para essa humanidade. Precisamos. Mas também é hora da igreja usar a sua autoridade e a sua fé. Está entendendo, sim ou não? É como foi falado na abertura do culto pelo presbítero Júlio. O gigante afrontava, o gigante zombava, o gigante caçoava, e todos estavam tímidos. Talvez eles estavam esperando que Deus fizesse cair um raio do céu lá e matar o gigante. Talvez eles estavam esperando que Deus fizesse abrir um buraco na terra e engolir o gigante. Talvez eles estivessem esperando que Deus mandasse um anjo lá para lutar com o gigante. Mas precisou um jovem usar a autoridade, e mesmo numa época de lei, dizer: você vem a mim com lança, com escudo, com isso, com aquilo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Ele usou a autoridade que ele tinha através da aliança com Deus para enfrentar o gigante. Então, nós não podemos ser tímidos e esperar que Deus faça tudo, sendo que Jesus disse: eis que vos dou autoridade. Repita comigo: autoridade. Para pisar cabeça de serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Isso significa que Jesus nos deu autoridade. Deu autoridade para os seus filhos. Deu autoridade para a igreja a agir no seu nome e repreender toda a força do inimigo. Repreender todo o mal. Então eles despertam Jesus: Jesus, acorda, acorda, nos socorre. Eu imagino que os discípulos, depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu, eles ficaram olhando. E aí o anjo fala: por que vocês estão olhando para o céu aí? Esse Jesus que vocês viram subir, ele um dia vai descer. Em outras palavras, vocês vão ficar aí até quando olhando para o céu? Vai fazer a obra. Eles tiveram um choque de realidade. Ó, Jesus foi levado ao céu, ressuscitou, agora é com a gente. Bate no peito e fala assim: ó, eu preciso usar minha autoridade. Bate no seu peito aí. Fala: preciso usar minha autoridade, preciso usar minha fé. Tem muita gente esperando que Deus faça tudo. Lembra quando Moisés está ali na beira do mar? O exército do Egito, o exército de Faraó vindo, o mar à frente. Moisés fala: Senhor, e agora? Deus fala assim: por que clama a mim? Estende o cajado. Por que está clamando a mim? Estende o cajado. O cajado fala de autoridade. Autoridade. Nós precisamos ter sabedoria na hora de orar, e precisamos entender a hora que precisamos usar a autoridade para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Jesus está falando: por que vocês são tímidos? Cadê a fé de vocês? Vocês vão viver com a minha fé até quando? Vocês vão viver com a minha fé até quando? Lembra quando Jesus está no Monte da Transfiguração? E quando ele desce, há um alvoroço. Os fariseus, saduceus estão ali discutindo com os discípulos,
porque havia um menino que precisava ser curado, e os discípulos não puderam, não conseguiram. E Jesus fala: traz ele aqui. Jesus trata com aquele pai. O pai fala: se você pode fazer alguma coisa, faça. Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus liberta o menino, cura o menino. Depois, quando saem, os discípulos falam: Senhor, por que nós não pudemos curá-lo? Jesus fala assim: faltou fé e faltou jejum. Porque a caça de demônio que só sai com jejum e oração. E aqui, Jesus estava fazendo o que com os discípulos? Discipulando eles. Faltou jejum e oração. Faltou fé. Aqui, Jesus está falando para eles também: olha, queridos, por que são tão tímidos? Vocês não têm fé? Olha a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você não tem fé? Lembra que Jesus disse que nos últimos dias, será que ele acharia fé na terra? Porque todos os problemas vêm, as tempestades vêm para roubar a nossa fé. As lutas vêm para roubar a nossa fé, para colocar em xeque a nossa fé em Deus. É nessa hora que Deus prova quem é de fé e quem não é, quem crê e quem não crê. Quem é tímido, lembra que também o Senhor disse que os tímidos não herdarão o reino do céu? Não é a timidez da pessoa ser introvertida e de não fazer amizade com tanta facilidade e de não conseguir se expressar em público. Não é esse tipo de timidez que ele está falando, é esse tipo aqui. É o tipo de crente que não usa a sua fé. É o tipo de crente que na hora da luta ele se acovarda. É o tipo de crente que na hora do vamos ver, ele tem medo. E ele não confessa a Deus diante dos homens e não pratica a palavra. Esse tipo de timidez. Ele não exerce a sua autoridade e aquilo que Deus colocou na sua mão. Marcos, capítulo 11. Presta atenção. Marcos 11, versículo 22 e 23. Aí você fala assim para mim: pastor, mas eu tenho fé. Amém? Muito bom, parabéns. Mas só ter fé não basta, você tem que falar. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser, falar, disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então não basta ter fé só. No 22 ele fala que tem que ter fé, mas no 23 ele fala: e disser. E disser. Sabe, nesses dias o teu vizinho pode chegar e falar assim para você: ô Zé, a coisa está difícil, hein? E nessa hora você pode falar assim: nem me diga. Você pode sair assim, de casa meio desconfiado, olhar para o lado. Aí a dona Maria fala: bom dia, você fala: bom dia. E a dona Maria fala: eu estou com medo. E você fala: e eu então? E você pode ter muita fé. Ou você pode ter uma palavra de fé para dizer para o seu Zé: seu Zé, a coisa está difícil, mas vai melhorar. Crê em Deus. Convida ele para o teu bar, convida ele para a tua casa. Crê no Senhor. Esses dias, eu tenho um vizinho lá, esses dias que pediu oração. Eu falei: eu vou orar pelo senhor. E eu falei assim: me dá o seu número aí, que eu vou mandar para o senhor todos os dias uma palavra, e o senhor vai começar a assistir os cultos também todos os dias. E em nome de Jesus o senhor vai ser curado desse mal. O que você tem falado nesses dias? Você tem sido tímido? A sua palavra tem sido o quê? Uma palavra de fé ou uma palavra de derrota, de desânimo? Jesus na sua vida está dormindo? Ou ele está acordado? Porque você tem orado, não tem nem como, né? E a gente está falando hipoteticamente. Você ora pela madrugada, você tem clamado, você tem buscado, você tem lido a Bíblia, você tem falado com o Pai. Não tem como Jesus dormir na sua vida, porque Ele está à sua volta, Ele está pertinho de você, porque você tem mantido um relacionamento com Ele. Você está assustado com as tempestades? Não se assusta não, querido. Não se assusta não. Creia na palavra de Deus. Amém? Nós vamos chegar. Deus tem
O apóstolo Rui tem pregado muito sobre chegar à terra prometida. Nós temos uma promessa. Fica firme, amém? Por último, Lucas, capítulo 5, a partir do verso 3. Quando obedecemos a palavra, nosso barco será abençoado. Amém? Quando obedecemos a palavra, nosso barco será abençoado, nossa vida será abençoada. É Deuteronômio 28, lê lá. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. As bênçãos da obediência, as bênçãos da fidelidade. Presta atenção. Lucas capítulo 5, versículo 3. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus chega e fala assim: ô Pedro, vem cá, Simão, vem cá, presta seu barco para mim aí que eu vou precisar usar ele. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Algumas traduções dizem: sobre a tua palavra eu lançarei. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram todos os barcos, ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quando Jesus está no nosso barco e obedecemos a sua palavra, haverá grande bênção e prosperidade em nós para abençoar os outros. Jesus fala assim: ô Pedro, Simão, presta seu barco para mim. E ele coloca o barco dele. Aquele tempo não tinha carro, querido. Aquele tempo não tinha veículos. Aquele tempo não tinha avião, helicóptero, essas coisas. O meio de se mover ali rapidamente, principalmente ali em cidades que tinha mar, que tinha rio, era o barco. Talvez era o maior bem que ele tinha. Talvez esse barco era o maior bem que Simão tinha. Jesus fala: empresta para mim. Ele fala: está aqui, Senhor. Está aqui. Ele coloca aquilo que ele tinha, de repente, de maior valor, à disposição do Senhor. Jesus entra naquele barco para pregar a palavra. Você tem colocado a sua vida, os seus bens, tudo que você tem à disposição do Senhor? Ou se Ele pedir para você alguma coisa, você fala: não, Senhor, porque é meu, eu não dou, não presto, não vendo. Jesus fala, no versículo 3, pediu que afastasse um pouco da terra e pregava. E porque ele estava naquele barco, ele vai ali suprir as necessidades. Porque eles tinham pescado, querido. Eles trabalharam toda a noite. Eram homens experientes, eram homens experimentados. Eles conheciam o que estavam fazendo. Eles tinham grande habilidade nisso. Mas porque Jesus estava no barco, porque foi dado ali liberdade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: dá liberdade para Jesus agir na sua vida. Fala para a pessoa: dá liberdade para Ele agir. Muitas vezes Jesus quer entrar, Jesus bate: deixa eu entrar no teu barco. A pessoa fala: não, meu barco é meu barco. Eu sou dono do meu nariz. Eu sou dono da minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Vai nessa aí que você vai ver. Eu mando, eu nasci assim e vou morrer assim. Jesus está batendo: deixa eu entrar no seu barco, deixa eu entrar na sua vida. Então Jesus entra ali, e Jesus dá uma palavra. Jesus dá uma palavra: lança sua rede, lança sua rede, lança sua rede. E houve obediência, houve obediência. Amado, é impossível uma pessoa convidar Jesus para fazer parte da vida dela, de verdade, de coração,
e não viveu obediência. É impossível uma pessoa convidar Jesus para entrar no seu barco, colocar à disposição dele a sua vida e andar em intimidade com ele, uma vida de obediência, e não provar das bênçãos do Senhor. Ah, querido, eu vou dizer uma coisa para você. O mundo pode estar passando um caos. A economia do mundo pode ser grandemente afetada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você que convida Jesus para entrar na sua vida, no seu barco, que quer viver essa vida de intimidade, de obediência, querido, Deus não vai faltar. Deus não vai deixar faltar as coisas. Ele não vai faltar. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no original diz: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. E se Jesus nunca vai faltar, querido, com Ele vem todas as bênçãos, amém? Com Ele vem a prosperidade, aleluia. Com Ele vem a saúde, com Ele vem a salvação. Com Ele podemos até enfrentar a tempestade, não se engane. Com Ele podemos até passar por situações com ondas gigantes, mas a vitória vem, porque depois vem uma grande bonança, vem uma grande calmaria. Com Deus no nosso barco, nós vamos vencer, amém? Vou chamar o pessoal do louvor. Eu quero te convidar nesta noite a convidar a Jesus. Olha só, eu quero te convidar a convidar Jesus para entrar na sua vida, para entrar no seu barco, para que você possa, assim como aconteceu nessas 3 passagens, aprender que Jesus precisa estar no nosso barco, senão ele afunda. Aprender que, mesmo Jesus estando no barco, podemos passar por tempestades e aprendizados, mas precisamos crer na palavra, precisamos estar certos de que passaremos por lutas, mas vamos vencer. Não podemos deixar Jesus dormir na nossa vida, temos que ter uma vida de relacionamento com Ele, e precisamos usar a nossa autoridade. Não podemos achar que Deus vai fazer tudo por nós, usar a nossa autoridade. E por último, obedecer a palavra. Nessa passagem, o barco de Simão transborda de peixe, mas ele chama todos os outros em volta e fala: vem que o meu está transbordando, enche o de vocês também, amém? Quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso barco, para entrar na nossa vida, nós vamos ser tão abençoados que as pessoas em nossa volta, os barcos em nossa volta também vão ser abençoados, amém? Glória a Deus. Você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu barco? Convidar Jesus para entrar no barco, querido, é entregar a vida por completo. É falar: Senhor, isso tem uma revelação, toma a direção da minha vida, toma a direção das minhas decisões. Senhor, conduza a minha vida. É você largar a mão da direção e falar: Senhor, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, que o Senhor direcione a minha vida, amém? Como um barco é direcionado, que o Senhor direcione as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, enquanto os irmãos cantam, enquanto os irmãos louvam, que você possa fazer essa oração e entregar a sua vida na presença do Senhor, amém? Entrega a sua vida para o Mestre, convida Ele, fala: Senhor, a minha vida é Tua. Você pode dizer isso, você pode dizer nessa noite: a minha vida é do Mestre. Você pode dizer isso para Ele: Mestre, Jesus, eu te entrego a minha vida. Fala isso para Ele, faz a sua oração nesse momento, aleluia. Minha vida é do Mestre, meu coração é do
Convida Ele para ser seu mestre. A minha vida é do mestre. O discípulo obedece o mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrega a sua vida. Pra longe eu naveguei, não vejo mais locais, só Deus e eu agora. Você pode dizer nessa noite que a sua vida é dele? A minha vida é do mestre. Entrega a sua vida. Entrega seu coração. Meu coração é do meu mestre. Entrega. Aleluia. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Minha vida é do mestre. Pode vir tempestade, pode vir ondas, mas se a sua vida for do mestre, se você convidar ele para entrar no barco da sua vida, aleluia, a vitória chegará. Uma grande bonança se fará. Aleluia. Coloca a tua esperança em Jesus. Coloca a tua esperança no Senhor. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida Oh, Deus. é do A nossa vida pertence a Ti, meu Pai. Eu creio, Senhor, que muitas vidas estão Te convidando agora. Senhor, entra no meu barco, entra na minha vida, toma a direção, Senhor. Conduz, meu Pai amado, a minha vida. Oh, Senhor, eu não quero mais navegar sozinho. Eu não quero mais navegar sem o Senhor. Eu cansei de remar contra o vento. Eu cansei de lutar sozinho contra as ondas. Oh, meu Pai, eu cansei de lançar minha rede e não pescar nada. Eu te convido nessa noite, Senhor, a entrar no meu barco, a entrar na minha vida. Oh, aleluia. Nossa esperança está em Ti, Jesus. É meu mestre. Aleluia. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui e por todos aqueles, ó Deus, que participam conosco desse culto. Abençoa, meu Pai, mais ainda a casa do meu irmão, da minha irmã. Abençoa, Senhor, cada membro dessa igreja. Abençoa, Senhor, as crianças. Abençoa os juniores. Abençoa os jovens. Abençoa os casais. Senhor, abençoa
todos aqueles que nos acompanham, que são membros de outra igreja, ou aqueles, ó Deus, que não são membros de igreja nenhuma, mas que buscam o Senhor conosco, em nome de Jesus, meu Pai. Cuida, Senhor, do Brasil, cuida, Senhor, da nossa nação. Eu suplico, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre a nação brasileira. Visita, Senhor, ali, meu Pai, o Amazonas, Manaus. Visita, Senhor, o estado de São Paulo. Os locais estão sendo mais atingidos, ó Deus. Coloca a Tua mão, meu Pai. Abençoa, Senhor, o nosso presidente. Abençoa, Senhor, os governadores. Abençoa o Senado, os deputados federais, estaduais, os ministros. Abençoa, Senhor amado, o prefeito da nossa cidade. Abençoa, Senhor, os médicos, os plantonistas, os socorristas, os atendentes. Coloca a Tua mão sobre as santas casas, sobre os hospitais de campanha, sobre os postos de saúde. Visita, meu Pai amado, e derrama de grande unção de cura, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor, Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém? Levanta a sua mão assim, ó. Vai com Deus. Aliás, fica com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.